todo mundo tomou café agora, está animado, ligado, porque essa discussão que vai entrar agora é uma discussão bem importante, assim, que é o impacto das mudanças no modelo nos direitos de transmissão, né, que a gente, da forma que conhece hoje no Brasil, a Globo era detentora dos direitos, enfim, e essa, majoritariamente, né, e a partir de 2019 a gente tem aí uma mudança, tendo 2 contratos distintos agora. Então, e por ser o direito de transmissão a maior receita dos clubes hoje, é realmente uma discussão importante, né? Como que vai ser trabalhado isso daqui para frente, como é que vai caminhar isso? São cerca de 1,4 bilhão arrecadados pelos clubes da Série A, né? Só em direitos de transmissão. E a gente quer saber qual é o impacto dessa concorrência hoje que está se criando, até por conta desses outros players que estão surgindo, né? De transmissão via web, né? Hoje a gente tem muitos clubes optando por ter suas próprias TVs, transmitindo jogos pela internet, enfim, como isso vai impactar a concorrência, como as TVs vão se posicionar nesse mercado, né? Inclusive no mercado de web, que, enfim, eu posso falar também pelo Globoesporte.com, quando eu entrei para fazer transmissão ao vivo, e isso era uma discussão já bem pertinente, né? Até a Globo, como se posicionar nisso, né? Enfim, você chama a audiência da TV para a internet, ou você não chama a internet para não mudar de mídia, enfim, mas aí o cara troca de canal, não está mais na Globo, então, ou no outro canal que seja, enfim, é uma discussão bem interessante, e a gente vai ter aqui, falando sobre isso, nada mais do que 4 representantes das nossas 4 maiores grandes empresas desse mercado. Então, vamos chamá-los aqui, por favor. Eduardo Zebini, sênior vice-presidente e chefe content officer dos canais Fox Sport no Brasil, por favor. Seja bem-vindo. Felipe Aquilino, diretor de aquisição de direitos internacionais da Turner, que hoje, onde o Esporte Interativo, nosso parceiro, faz parte, né? Seja bem-vindo, Felipe. Fernando Manuel, diretor de planejamento e aquisição de direitos esportivos do Grupo Globo. E João Palomino, vice-presidente de jornalismo e produção da ESPN. Sejam muito bem-vindos. Bom debate para vocês. E para moderar, Ricardo Capriotti, jornalista da Rádio Bandeirantes. É uma mesa de responsabilidade. Bonito. Bom debate para vocês. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui mediando uma mesa tão importante como essa, não é? Nós ouvimos aí alguns números impressionantes e expressivos para um mercado que cresce ano após ano, e os clubes estão com uma receita importante da televisão, e essa receita vai começar a ser dividida de uma maneira diferente, não é? E isso que a gente quer entender um pouquinho, como essa receita pode ser dividida, mas principalmente qual é o impacto que essa divisão da receita vai criar para os clubes, para os retransmissores dos eventos, e principalmente o impacto das novas mídias que estão chegando aí. Há um novo modelo aí que está sendo adotado também a partir de 2019, com a entrada de gente importante no mercado, não é? Isso é muito importante para o futebol, para os clubes e para quem recebe esse produto que é o futebol aqui no Brasil. Então nós temos aqui 4 representantes importantes para falarmos a respeito disso. Já teremos as perguntas de vocês, a gente vai abrir para as perguntas, mas inicialmente a gente vai ouvir um pouquinho das partes, não é? Vamos ouvir um pouquinho do que essa gente importante tem para nos dizer. Eu queria pedir para que cada um usasse aqui 10 minutos da palavra para poder explanar esse assunto inicial aqui, começando por você, Edu Zebini, Fox Sports, para poder falar a respeito do impacto que a gente vai ter aí nos próximos anos com esse dinheiro que tem aumentado para os clubes e a chegada de novos modelos de transmissão para o futebol brasileiro. Boa tarde a todos. Bom, a chegada da Fox no Brasil, quase 6 anos atrás, 5 anos e 5 meses, 6 meses até o momento, criou uma expectativa diferenciada em relação ao cenário. É claro que todos nós, no nosso dia a dia, temos convivido com a possibilidade de vários canais, de várias transmissões, mas convivemos com mais eventos, convivemos com mais diversão, convivemos com mais produtos para os fãs, né? Então, eu comi uma pizza ontem à noite, cheguei em São Paulo, né? Mas hoje de manhã eu me senti meio pesado, já lembrei do Walter, entendeu? É natural que seja assim. Mas eu tinha muita coisa para fazer, eu pensei no Márcio Araújo, entendeu?
Aí botei a calça do Cuca e vim aqui conversar com vocês. Então, a gente tem no nosso dia a dia convivido com mais exposição, a gente tem no nosso dia a dia se relacionado com o esporte com mais intensidade. Quando outros tantos canais se colocam para transmitir uma Olimpíada, é sinal que, quando vários canais se interessam por transmissão de todos os eventos esportivos, como nós temos no futebol hoje, é sinal que as pessoas estão demandando mais, que os fãs estão querendo mais e que formatos, maneiras diferenciadas interessam. E a gente sabe também que a gente tinha um conjunto de competições que estão se adaptando hoje à realidade de calendário, a uma realidade diferenciada, tanto deste consumo ao qual eu me referia, como também buscando outros resultados, se relacionando com outras mídias, se relacionando com outras formas de comercialização. Então, o momento é bem interessante. Podemos chamar isso aqui de um momento de transição, onde nós convivemos com situações que estavam relacionadas no momento anterior e vamos conviver também com situações que vão nos acompanhar por alguns anos. A Fox, como um veículo de comunicação, tem se colocado hoje na procura, desde o primeiro instante que se colocou no mercado, de atender ao fã, de oferecer mais para o fã. Então, nós demos mais empregos por isso, porque nós aumentamos as vigilâncias, o serviço de vigilância nos estádios, porque a gente começa muito cedo e termina muito tarde. Temos que aumentar um turno aí, pelo menos, né, Fernando? E a gente fica muito contente quando a gente percebe que isto vem de acordo, vem de encontro àquilo que nós dizíamos no momento, que haveria espaço para situações como essa, e que as pessoas têm nos acompanhado bastante, podendo se relacionar com a equipe, com o seu ídolo da melhor maneira possível. Então, nós estamos hoje esperando momentos melhores para todas as equipes no futuro, momentos melhores para as competições no futuro, e tentando fazer o melhor possível para levar nossas coberturas de acordo com o gosto daquilo que o brasileiro quer fazer. Essa é a nossa colocação inicial. Muito bem. Felipe Aquilino, do Esporte Interativo, da Turner, para poder expor seu ponto de vista inicial a respeito desse assunto que é tão importante, Felipe. Obrigado. Queria agradecer o convite, primeiramente. É sempre um prazer estar do lado das pessoas com quem a gente trabalha. Acho que, em nome do futebol, é ótimo esse tipo de debate. A gente costuma se encontrar, principalmente na Sportel, que é o grande evento de direitos, né? E é até engraçado, porque quando a gente volta, às vezes aparece notícia de que existe uma guerra pelos direitos, e no final está eu, Fernando Manuel, tomando chopp na Sportel. Então, acho que existem relacionamentos entre os executivos. Acho que uma das grandes notícias dessa concorrência que está acontecendo, como o Zebini falou, há 6 anos, praticamente só existiam 2 canais de esporte aqui, né? Era o Sport TV e a ESPN. E cada um no seu mundo. O Sport TV olhando muito para direitos nacionais, a ESPN muito para direitos internacionais. Então, de 6 anos para cá, com a entrada da Fox e a nossa entrada mais recente, principalmente no mundo, eu estou falando mais do mundo de TV fechada, né? O Sport Interativo já existe como canal de TV aberta há 10 anos. Mas esses novos players, isso, no fundo, traz mais concorrência, né? O que a gente viu, aí, trazendo um pouco para o nosso mundo de direitos, que é o tema do painel, o que a gente viu foi uma forte concorrência por direitos nesses últimos anos. A entrada da Fox, que já veio com a Libertadores, depois a gente, com a venda para a Turner e a aquisição da Liga dos Campeões, se pagou um pouco mais, também pelo cenário que se construiu aqui no país com os ciclos de Olimpíada, de Copa do Mundo. Então, todos os direitos agregados, né, não se comprou só a Copa do Mundo e a Olimpíada, mas outras competições que levavam às Olimpíadas. E isso com 4, estou falando de 4, mas são 5 players, isso na TV fechada e mais vários na aberta, isso fez com que os valores dos direitos tenham crescido, principalmente os direitos internacionais. Os direitos nacionais, o que a gente viu recentemente foi praticamente todos os grandes direitos nacionais já estão equalizados pelos próximos anos. Então, você tem, principalmente o brasileiro e a Copa do Brasil, que são os grandes torneios aqui,
com os direitos vendidos, aí você tem também estaduais, regionais. Então, olhando para o que vem aí pela frente de direitos, e a gente vai ter um ano bem atribulado, né, com grandes processos vindo aí, Premier League, Libertadores e Sul-Americana, Champions League, provavelmente mais para o final do ano. A concorrência vai continuar. Por outro lado, olhando um pouco para o cenário econômico, e falou-se muito isso no primeiro painel aqui, se por um lado a gente teve essa concorrência, principalmente de 5 anos para cá, acontecendo, e ciclos olímpicos e Copa, por outro lado, a economia não tem ajudado. E quando a gente olha para direitos, principalmente direitos internacionais, a gente olha muito para dólar, né? Então, o custo desses direitos em dólar, com a desvalorização cambial, aumentou. Ele aumentou não só em dólar, porque para os grandes direitos os valores vão se multiplicando em dólar, mas em real, por conta da desvalorização cambial. Então, hoje o que a gente tem é um cenário de direitos muito mais caros, num ambiente muito mais competitivo. Eu tendo a acreditar que, principalmente para os direitos que são de segundo nível, a tendência é estabilizar até cair. A gente já viu competições que vieram para cá e procuraram a gente acabou nem transmitindo algumas competições, como a Copa Africana de Nações, por exemplo, que não passou. Os direitos internacionais, principais, eles vão continuar crescendo, como a gente vê em outros mercados, né? O mercado brasileiro ainda está em consolidação. Quando a gente olha para Estados Unidos e Europa, o que se consome é esporte. Esporte virou o principal conteúdo para todos os grandes grupos de mídia, né? Isso também foi falado até no último painel aqui. O esporte é o único conteúdo que consegue trazer as pessoas para frente da televisão àquela hora, para assistir naquele momento, né? Às 10 da noite, na quarta-feira, está todo mundo lá assistindo o Campeonato Brasileiro. Então, o esporte virou o principal conteúdo para todos os grupos de mídia. A gente, olhando falando um pouquinho da Turner e do esporte interativo e como a gente está indo para esse mundo digital, a Turner ela tem a nossa matriz já investe pesado em direitos esportivos nos Estados Unidos há muitos anos. A gente tem os direitos da NBA, da NCAA, então a gente gasta bilhões de dólares em direitos. Investiu pesadamente num dos maiores grupos de mídia digital esportiva do mundo, que é o Bleacher Report, e agora comprou a Champions League também nos Estados Unidos, um pouco do reflexo do trabalho que a gente fez aqui. Olhando para a América Latina, não só comprou o esporte interativo, como nos ajudou a investir na Liga dos Campeões e no Brasileiro, como também está investindo na Argentina, no Campeonato Argentino, junto com a Fox, do nosso Zebini. Então, assim, é um grupo que tem muita motivação com relação ao esporte. O esporte continua sendo rei e ao vivo, então, melhor ainda, né? E a gente tem, então, olhando um pouco para o digital, a gente, como novo entrante, o Esporte Interativo é o grupo mais recente aqui de todos nós, a gente já nasceu na era digital, né? Então, a gente já se preparou para isso. A gente já tem parcerias com os grandes grupos de mídia digital, como Facebook, Twitter, e até conversamos com grupos que a gente entende que, em algum momento, vão olhar para direitos, como a Amazon e a Apple, como já nos Estados Unidos aconteceu, né? A Amazon acabou de comprar os direitos da NFL de 10 jogos não exclusivos por $50 milhões. É um valor super relevante, mais ou menos o que vale a Liga dos Campeões nos Estados Unidos. Mas a gente acha que esses players aqui no Brasil provavelmente vão atuar, até no mundo, né, através de parcerias, e não diretamente. Então, a gente está vendo eles como parceiros. Hoje, a gente faz questão de trabalhar conteúdos junto com eles, colocar transmissões ao vivo em Facebook, no Twitter e em outras redes. O nosso mercado ainda não está tão consolidado como nos Estados Unidos. O tamanho dessas empresas aqui ainda não é o mesmo de lá. Então, o mesmo movimento que a gente vê lá na MLS, por exemplo, que vai transmitir jogos exclusivos no Facebook, tanto no México como nos Estados Unidos, dificilmente a gente vai ver isso aqui, até porque os valores dos direitos são altos, a gente tem uma concorrência muito maior.
Então, a forma como a gente vê o digital, a gente nasceu nessa época, hoje a gente tem o maior Facebook do Brasil em número de fãs para grupos de esporte, a gente tem a página mais engajada do mundo em esportes, então a nossa página é a página que as pessoas mais comentam, curtem e compartilham, e a gente escolheu ser digital, então a gente não só transmite ou fala nas nossas plataformas digitais sobre as competições que a gente tem direito. A gente também fala sobre o UFC e as pessoas vêm aqui comentar sobre o UFC. A gente falou sobre as Olimpíadas e a gente foi a página mais engajada do Brasil nas Olimpíadas. Então, uma decisão nossa de conteúdo, a gente já nasceu nesse mundo digital e a gente vai continuar fazendo parcerias nesse âmbito daqui para frente. Bom, a gente vai ouvir o Fernando Manuel do Sport TV agora, mas eu queria já aproveitar, depois o Edu volta um pouquinho nesse tema e o Palomino vai falar também a respeito dessa relação com os novos players, né? Facebook, Twitter, Instagram, enfim, esses novos players que surgem. Quero saber se é uma concorrência, se é um parceiro, não é? A gente viu recentemente uma final de Campeonato Paranaense sendo transmitido pela internet, não é? Entre Coritiba e Atlético Paranaense, então como os players tradicionais estão vendo a chegada desses novos meios de comunicar o esporte e as modalidades esportivas. Por favor, Fernando. Boa tarde e obrigado também pelo convite aos organizadores. Assim como disse o Felipe, o próprio Edu, um prazer falar de negócios e falar de futebol. Um prazer trabalhar com algo que a gente gosta tanto, que a gente ama tanto, como já se diz, se você lida com algo que você ama, se identifica, na verdade você sequer trabalha, né? É um grande prazer. Como eu sou muito disciplinado, fiquei com medo de não cumprir o script, eu dei uma olhada no resumo, né, na recomendação sobre a discussão, e eu acabei preparando uma colinha, espero que não se incomode de eu utilizar. Fundamentalmente, aqui a gente vai conversar sobre a concorrência e os seus efeitos, as redes sociais, as novas demandas do público pela modalidade e também esses passos, né, os novos passos da evolução do futebol como um produto de mídia. Primeiro ponto sobre a concorrência. Concorrência não é uma novidade. Tá? Mesmo no Brasil, vivemos e lidamos com concorrência há muito tempo, em todos os segmentos, aqui eu falando em nome do Grupo Globo, seja na compra de filmes, na contratação de talentos e, lógico, no futebol. Ao meu lado aqui, 3 players dos maiores do mundo, né? A Fox, a Turner, a ESPN, uma companhia da Disney, líder mundial de esportes, como o Felipe bem colocou, a Turner extremamente engajada com o esporte e o entretenimento nos Estados Unidos, e a Fox, que tem uma posição muito relevante na maior parte dos mercados. Então, essa situação de concorrência, que pode ter parecido ano passado como uma grande novidade, ela já existe e a gente lida com isso. Talvez essa sensação de novidade venha de 2 aspectos. O primeiro, o Grupo Globo, tradicionalmente, historicamente, muito engajado e concentrado na aquisição e na promoção do futebol nacional, e os outros canais, as outras empresas atuantes no mercado, mas ligadas até pelo seu próprio DNA, né, no futebol internacional. O segundo fator, que acho que tornou a concorrência muito mais visível, foi a disputa, logicamente, pelos direitos da Série A. Costumo dizer, 2016, pelo menos para mim, foi o ano que pareceu uma década. E visível porque, até pela dinâmica, né, do mercado brasileiro de uma negociação individual. Então, você não tinha um processo onde anunciam um vencedor, você teve uma sequência de capítulos e aquilo foi tomando, logicamente, o tempo e a atenção de todo mundo. O segundo, eu acreditaria que é um desgaste natural do modelo que a Globo até então aplicava, na realidade aplica, porque ele vai ser vigente até 2018, na distribuição de cotas. Desgaste natural, tá? Algo que faz sentido no passado, eventualmente deixa de fazer sentido ou deixa de funcionar a pleno vapor no futuro. E foi uma experiência muito bacana, porque concorrência, na prática, é também uma oportunidade, né? Concorrência salutar ao mercado pela provocação do status quo e, às vezes, acelera ou cria o ambiente necessário para transformações.
E assim foi, na minha opinião, tanto para o futebol brasileiro quanto para o Grupo Globo. Acho que o Interativo, que participou muito disso, também deve ter essa percepção. E dessa discussão toda acabou resultando um novo modelo de distribuição de receita entre os clubes de futebol no Brasil, na principal competição, que é a Série A, com critérios objetivos, critérios racionais ligados à meritocracia esportiva e comercial. Foi o próprio ambiente competitivo de 2016 que permitiu uma negociação muito mais ampla. Em 2015, ainda numa fase anterior ao meu envolvimento com o tema, a Globo negociava com os clubes uma renovação por 2 anos de contrato, 19 e 20, e em 2016 acabamos nos engajando na maior negociação da história relativa à Série A, o contrato mais longo que já foi feito sobre a Série A no Brasil, um contrato de 6 anos, ou contratos de 6 anos, já que são vários clubes, e com uma antecedência recorde também. Então, estávamos em 2016 projetando um panorama, ou cravando, né, como seria a exploração dos direitos da principal competição de futebol, portanto, o maior produto de mídia do Brasil, por um horizonte até 2024. Isso tem um valor enorme e deixou a gente muito feliz. Agora vou usar a cola. Sempre é bom. Sai falando, né? Enfim, eu falaria aqui, já são 26 clubes hoje com acordo, algum tipo de acordo com o Grupo Globo relativo ao novo modelo. Isso foi publicamente divulgado, né, mas é um modelo que funciona como se fossem fundos, 2 fundos, um relativo à TV aberta e outro relativo à TV fechada, com montantes, valores fixos de referência, que vão ser divididos entre os clubes, logicamente os clubes cotistas, 40% num critério de igualdade, 30% baseado na performance, a tabela de premiação do campeonato, e 30% baseado na exposição, que nada tem a ver com a audiência, é algo muito similar ao que tem na Inglaterra, que é de acordo proporcional ao número de jogos exibidos. Um terceiro fundo não é fixo, é variável, se refere à venda do pay-per-view e do futuro OTT também, né, o futuro, eu costumo chamar o pay-per-view do futuro, baseado, um rateio, na proporção que cada torcida vem a representar no total da base de assinantes. Dentre todos os clubes que verdadeiramente se interessaram em conhecer e discutir o novo modelo, apenas um optou por não fechar conosco e escolher um outro caminho. Eu vejo isso como uma clara demonstração de como o novo modelo foi bem recebido pelos clubes, atendendo anseios por uma nova modelagem no futebol brasileiro em termos de distribuição de receita. Alguns, inclusive, que não fecharam conosco, né, fecharam com o vizinho aqui, eles expressaram que, se tivessem conhecido o novo modelo implementado, apresentado pela Globo, provavelmente teriam tido alguma outra decisão. Mas isso é negociação, é timing, faz parte. Continua aqui. Fala sobre redes sociais, né? É isso. Não, aqui só uma referência. Enfim, a atuação das redes sociais no esporte, né, isso não é um fenômeno do Brasil, isso é um fenômeno mundial, é um fenômeno, na verdade, literalmente social. Em tudo que a gente faz, a gente encontra as redes sociais repercutindo. A pergunta que eu faço, a reflexão que eu sempre sugiro, é qual é a real intenção e até vocação dessas plataformas? Será que é a mesma intenção e vocação desses players aqui, que vamos definir como a mídia tradicional? Salvo alguns casos muito específicos, alguns até acidentais, como, por exemplo, a transmissão de uma final de Campeonato Paranaense, me parece que é uma vocação diferente e, de certa forma, até complementar, né? Porque quem já não ligou a televisão porque recebeu um WhatsApp ou um post no Facebook e aí lembrou ou foi instigado a assistir um jogo, né? Quem já não assistiu um jogo de futebol na televisão, nas telas do Grupo Globo, o Sport TV, o Premiere, a TV Globo, ou na Fox, ou no Interativo, ou na ESPN, porque recebeu uma piada no WhatsApp? Então, eu hoje ainda vejo isso muito mais como complementar e ouso dizer que sim um caminho a ser vislumbrado, essa convivência, tá? Existem casos específicos, o Felipe aqui comentou um deles, algumas compras pontuais. Se isso é a tendência, se isso é o que realmente vai ser feito no futuro, eu acho que está prematuro.
tem essa avaliação sempre, né, de quantidade de posts ou de quantidade de views, né, que um produto tem na internet. Mas esse mercado, qualquer mercado, ainda vive muito da quantidade de cifrões. Cifrões investidos em produção, cifrões investidos em direitos. E o Grupo Globo, por exemplo, só o Grupo Globo, nós transmitimos e produzimos o sinal de mais do que 1.000 partidas por ano do futebol nacional, com direitos que vão desde a Série A, Copa do Brasil, pelo menos 6 estaduais e por aí em diante. Separei aqui também para conversar um pouquinho sobre a mobilidade. Eu acho que isso estava no briefing, né? Acho que a gente no Brasil está num estágio bem avançado, bem desenvolvido, olhando para o mercado internacional sobre distribuição digital. Na prática, se você observar, por exemplo, um produto como a Série A, todos os jogos da Série A hoje no Brasil são distribuídos, não apenas na televisão, mas também em plataformas digitais. Se é um jogo de TV aberta, você, baixando um Globoplay, você assiste aquele jogo de graça, naturalmente. Se é um jogo do Premiere, se você é um assinante do Premiere, você também pode assistir, esteja você na praia ou num seminário de negócios, né, se tivesse algum jogo agora. Na prática, o racional disso é que, ao contrário do que a gente fixa muito aqui no Brasil, minha avaliação, pelo menos, é que, mais do que dividir o negócio de mídia por tecnologia, como se entrega um jogo, é como você entrega. Então, a internet gratuita é similar à TV aberta, né, a TV gratuita, da mesma forma que uma assinatura pela internet é similar à TV paga. Eles convivem juntos, né? É impossível você desassociar, porque como é que você vai, por exemplo, comercializar via internet algo se essa mesma propriedade está sendo distribuída ao vivo em TV aberta? Então, essa é uma sugestão que eu sempre faço, que é separar em caixinhas, independente da maneira como esse produto chega a você e do device, né, do aparelho, se isso é uma oferta gratuita ou uma oferta paga. Até para não correr o risco, né, de, ao ampliar um negócio, ao ampliar a distribuição de um conteúdo, de um campeonato, você não canibalizar ou destruir o valor já construído nas outras plataformas. Novamente, aquela provocação que não é uma questão de views ou número de posts, é uma questão de dinheiro investido. Quanto é arrecadado, de fato, pelos artistas desse espetáculo? Uma última mensagem, que bom que eu peguei aqui, só antes de esquecer, né? O Grupo Globo investe e transmite o nosso futebol por décadas, e isso começou com a transmissão de alguns jogos em TV aberta. Com o advento da TV paga, nos anos 90, principalmente, ao contrário do que ocorreu na Europa, o Grupo Globo adicionou os jogos na televisão, na tela, na oferta dos telespectadores, do público brasileiro, e manteve a transmissão de jogos ao vivo, gratuitamente, para todos os brasileiros, muitas vezes os melhores jogos, por sinal. De caminho um pouco mais no tempo, chega ao início, ali, 2002, 2003, desenvolvemos, até por uma demanda do mercado, um modelo comercial para ter uma oferta plena do Campeonato Brasileiro. Vocês conhecem, espero que todos sejam assinantes, o Premiere nasceu com cobertura integral da Série A, da Série B, vários campeonatos estaduais, um investimento, logicamente, brutal, e em parceria com os clubes que são nossos sócios no resultado. Olhando para o futuro, novamente, estamos atentos a toda essa transformação digital, efetivando passos hoje, mas sempre com o cuidado de, assim como fizemos com a transmissão da TV fechada, mantendo a TV aberta firme e forte, com boa remuneração aos clubes, o implemento do pay-per-view com a manutenção sadia e sustentável de TV aberta e de TV fechada, assim o Grupo Globo olha a distribuição digital. E a gente ficou muito feliz ano passado ao constatar que diversos clubes, muitos clubes brasileiros, confiam nesse novo passo com o Grupo Globo. Obrigado. João Palomino. Vamos lá, Palomino ESPN, introduzindo aqui o tema. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E ainda bem que eu fiquei mais próximo do Capriotti aqui, porque, diferentemente dos três, eu abro pouco envelope de direito. Eu vejo pouco contrato de direito. Mas é importante e interessante participar de uma conversa assim, porque nós discutimos, debatemos e estudamos
inclusive cientificamente, assim como os demais também, para onde nós vamos. Uma coisa é a discussão da concorrência por direitos, e a concorrência ela é extremamente salutar, mais salutar ainda para quem ganha a concorrência. Para quem perde a concorrência não é tão saudável assim, mas faz parte de um processo de você se reorganizar para, de novo, trabalhar essa concorrência. Quem gosta de futebol tem que se acostumar à concorrência. Quem gosta de futebol quer derrotar o seu oponente. Isso não significa matar o oponente, por isso que nossa relação é sempre muito amistosa e tranquila. Eu sempre faço a relação do time que joga com um centroavante ou 2 centroavantes. Temos casos que temos parcerias e temos casos que não temos parcerias. Às vezes o técnico coloca um centroavante, o centroavante que está no banco está querendo que o cara quebre a perna para ele entrar. Aí o técnico resolve botar 2 centroavantes, então fica uma situação confortável, os dois querem mais é que o time vença, né? Então, essa concorrência é que transformou o esporte num atrativo ainda maior no Brasil. Por mais que novos devices, nova distribuição de conteúdo, novos meios surjam, o fenômeno que temos observado nos últimos anos é de uma crescente audiência do consumo de esporte, independentemente de onde o esporte está. Então, eu posso citar o exemplo com fonte segura de Ibope, por exemplo, o crescimento da audiência do futebol internacional nos canais ESPN de 2015 para 2016 foi de 26%, de 2016 para 2017 foi 27%. Paralelamente a isso, o nosso aplicativo, o nosso Everywhere, que é o Watch ESPN, cresceu à medida de 1 para 10. Então, são verdadeiramente complementares. São mídias que se ajudam, são circunstâncias que cooperam, que provocam um cross, que trazem cada vez mais as pessoas para o esporte, independentemente da mudança de hábito que é observada nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Austrália, na África e no Brasil. Qualquer que seja o país, hoje nós vivemos uma clara mudança do hábito de consumo de informação, né? Quem tem filho aqui, pergunte quando foi que o seu filho foi uma banca de jornal comprar um jornal. Então, nós estamos passando por um processo que, por mais cruel que possa ser, ele evidencia uma mudança do consumo. Então, mais do que, muitas vezes, trazer o fã de esportes para onde você quer que ele esteja, é você estar onde o fã de esportes está. É você buscá-lo, você encontrar os meios para se conectar a ele. E pensando nisso, também falando em termos de ESPN, não só o Watch ESPN, que foi pioneiro nos modelos Play, né, de lançamento aqui no Brasil, mas nós lançamos agora um produto que se chama Watch ESPN/Play, ESPN Play, que é para o consumidor de banda larga, em parceria com operadoras. Então, complementar ao que nós temos também nos canais de televisão. Essa é uma visão muito clara de que nós precisamos tatear durante todo o tempo onde o consumidor está, onde o nosso fã de esporte está e onde nós queremos estar também. É claro que é uma discussão da qual eu participo internamente e que todos nós participamos internamente e que tem sido penosa para todos nós, é a crescente elevação do custo dos direitos, especialmente para o Brasil. Tenho certeza que o Edu, o Felipe, especialmente, que discutem a América Latina também, veem que o crescimento em outros países é muito diferente do crescimento que a gente tem no Brasil. No Brasil há um crescimento exponencial, nos outros países há um crescimento, mas não tão violento, tão vertiginoso como temos observado no Brasil. Isso fruto de que o brasileiro tem esse ardor, essa vontade, esse contato, porque nós vivemos a monocultura do esporte, inegavelmente, mas também porque nós temos 4, 5 players, na verdade, que estão buscando o seu espaço e tentando se posicionar no mercado de modo a ser o centroavante
ou, no máximo, ter um meio atacante jogando junto ali. A ESPN, nos últimos anos, conseguiu deixar bem clara a divisão dos canais, com um portfólio rico para os 3 canais, com a NFL e a NBA, que são agentes importantes, temos uma parceria, por exemplo, não uma parceria, mas a Sport TV adquiriu parte dos direitos, Esporte Interativo com a NFL também. Isso é comum nos Estados Unidos, né? Eu vejo como muito importante que você tenha a exclusividade do jogo, mas você só tem um campeonato que é exclusivo no Brasil hoje, que é o campeonato inglês, que é exclusivo de uma emissora. O Esporte Interativo compra o Club Channel, certo? Para a exibição do Club Channel, que são os jogos que são oferecidos pelo clube, um serviço que é comprado diretamente pelos clubes. E esse é um modelo cada vez mais difícil de sustentar, porque cada vez fica mais difícil, mais caro você conseguir segurar esses direitos de modo exclusivo, porque a conta vem no dia seguinte. E essa conta tem sido, invariavelmente, muito salgada e penaliza demais as empresas. Mas eu acho que interessante dessa discussão é o passo seguinte. A discussão de direitos ela vai perseguir. Seremos parceiros ou adversários frequentemente ao longo dos próximos anos. Isso é salutar para que a gente consiga oferecer para os nossos fãs o melhor conteúdo possível. A ESPN tem uma missão nos Estados Unidos, que é servir, atender ao fã de esportes, não importa o meio, não importa onde ele esteja. Por isso mesmo, que é uma coisa que eu bato muito aqui no Brasil, é uma frase que eu uso em qualquer palestra que eu faça em universidade, eu fale para grupos que discutem o futebol brasileiro. No nosso entendimento, nós podemos não ter o direito daquela transmissão, mas o nosso fã de esportes tem o direito de ter aquela informação sobre aquela competição. Então, por isso que nós temos um jornalismo forte com o Campeonato Brasileiro, por isso que a Heineken quis continuar com a gente, apesar da ESPN não ter mais os direitos da Champions League, e isso sim é salutar para a discussão do próprio futebol. Esse aqui é um exemplo claro dos meios e mecanismos que nós vamos encontrar para tentar colocar o futebol num outro nível de discussão, que não passa exclusivamente pelo dinheiro, passa também pelo dinheiro. Mas vocês viram na semana passada na CBF, invariavelmente a gente tem debates sobre o futebol brasileiro, nós temos que também debater uma questão de inteligência e de organização para termos um futebol brasileiro diferente. Olha, já tem muitas perguntas aqui. Eu vou fazer as perguntas já na sequência, mas antes de abrir aqui as perguntas para o público, eu queria só saber rapidamente dos 4, se no entendimento de vocês, a transmissão tradicional, né, os direitos de transmissão que são exibidos tradicionalmente no aparelho de televisão, se essa transmissão está garantida pelos próximos anos ou se isso vai passar por uma adaptação também, se o mobile vai estar aí na crista da onda nos próximos anos. Como é que vocês têm trabalhado com isso, não é? A transmissão e a maneira de fazer essa transmissão chegar para o público consumidor? Tá garantido, Edu, a televisão como o grande meio de chegar a transmissão para o público consumidor, ou isso vai mudar nos próximos anos? A grande ideia é que você tenha à tua disposição, com qualquer device, com qualquer aparelho possível, a transmissão da maneira como você gosta de acompanhá-la. Então, se você tem a possibilidade de acompanhar no teu canal, de preferência, se você tem, ou por a exclusividade daquele que aquele canal tem sobre essa propriedade, se você tem a possibilidade de carregar com você no movimento em que você esteja em qualquer lugar que você possa estar. Então, o conceito é um pouco diferente do ponto de vista e sim para. E aí a gente vai encontrar o consumidor e a capacidade que o consumidor tem, ou o fã tem, de se aproximar, tanto dos devices, ou seja, dos aparelhos que transportam onde ele pode ter acesso a essa informação ou essa transmissão, quanto da maneira como ele gostaria, essencialmente, de fazê-lo. Fernando, vamos lá. Sim, eu acho que você pergunta se estará na TV ou se é crescente o mobile.
Eu vejo da seguinte forma, já é, na verdade, nos dois, não tem ou. Já temos, né, através do Play de todos os canais aqui presentes, o Palomino até já mencionou um novo Play, né, o Play um pouco mais solto, né, pelo meio, que é uma tendência, né, de qualquer grupo de mídia tradicional estabelecido. Eu diria o seguinte, na verdade é uma frase de um executivo lá da Globosat, a TV não vai morrer, ela está até dando filhotes, porque no final das contas, tudo isso se assemelha a uma TV, né? O que pesa na hora de escolher o que você vai consumir é a conveniência do telespectador. Como foi dito aqui, talvez a própria Palomino, a gente tem que estar aonde ele está, na hora que ele estiver, da forma mais simples, mais fácil, mais acessível possível. Então, eu acredito sim na continuidade da transmissão televisiva e até vejo isso se confundindo com a oferta de mobile. Na realidade, a oferta mobile, hoje, ela já é fornecida, financiada, disponibilizada pela TV. Felipe? A gente, como eu disse, a gente já nasceu nessa era digital, né? Então, os direitos, sempre que a gente comprou direitos de transmissão, desde a Liga dos Campeões à Copa do Nordeste, a gente sempre se preocupou em fazê-la também através do digital. Então, por exemplo, nas rodadas de Liga dos Campeões, que a gente tem 8 jogos simultâneos, a gente transmite 2 nos nossos canais e todos os 8 no EI Plus, que é a nossa plataforma. Então, isso já está mudando. E o mesmo para a Copa do Nordeste, que tem jogos simultâneos na fase de grupo, e todos os jogos estão no digital. O que a gente tem visto, e aí, obviamente, depende do produto, né? A Liga dos Campeões, até pelos horários, as pessoas costumam assistir enquanto estão trabalhando, né? Então, não tem televisão, o cara está aqui, né? Tá fingindo que está trabalhando e está assistindo o jogo da Liga dos Campeões. Tem até uma campanha nova da Heineken sobre isso. O que eu também acredito, e isso tem mudado muito, e é uma forma diferente da gente fazer transmissões, principalmente na televisão, é não simplesmente mais comprar os direitos. Então, quando a gente fala de Liga dos Campeões, a gente podia simplesmente pegar o sinal do jogo e colocar no ar lá na hora do jogo, né? A gente contratou um time de jornalistas na Europa, a gente está abrindo o jogo desde de manhã cedinho dos estádios, passando por programas, por magazines, replays de jogos, e entregando isso para o consumidor, não só o jogo, mas também como pré-jogo. Então, a forma de transmissão, e isso também a gente faz com a Copa do Nordeste, que é um torneio que a gente tem todos os direitos, né? Então, passa pela transformação, não é só transmitir, mas sim transformar a competição, né? A gente monta ações ligadas aos jogos, a gente está fazendo o tour da taça pelo Nordeste, né? A gente está fazendo ações específicas lá de hospitalidade com clientes ao redor da competição. Então, eu acho que o formato tradicional, como você perguntou, isso está mudando as formas, e acho que é fruto da concorrência também. Acho que a ESPN também tem feito isso com a Premier League, né? Cada vez mais a gente está consumindo o conteúdo que você quer de uma forma mais ampla, não só o jogo, e isso é saudável. E o público quer assistir o jogo onde ele estiver, né? Principalmente se ele paga por isso. Então, se ele está no trabalho, se ele está na praia, ele não quer perder o jogo do time dele, não quer perder a Premier League. É engraçado, a gente teve no seminário da manhã, o pessoal falou que tem agora torcida de balanço, né? E a gente tem torcida de canais agora, porque de um tempo para cá as pessoas passaram a torcer pelos nossos canais e pelos nossos direitos, né? E passar o dia com a gente. Então, é um movimento diferente que tem acontecido, cada um da sua forma, né? Um com a Libertadores, outro com o Brasileiro, outro com a Premier League, a gente com a Liga dos Campeões, com a Copa do Nordeste. As pessoas passaram a escolher melhor o conteúdo que eles querem e aonde eles querem assistir. De novo, eu vou repetir, é um conceito complementar. Eu adoro o conceito multitela, né? Não importa onde você esteja, o importante é que você disponibilize aquele conteúdo para aquela pessoa. Para quem é jornalista, esse movimento mundial que acontece hoje é uma delícia. Quem gosta de informação, a informação bem apurada, acurada, com imagem, ou transmissão de jogo, ou que seja um programa
você poder estar em qualquer lugar, o cara não precisar ir voltar para casa para ter contato com você, isso para mim é muito instigante. E a gente tem lá batalhado para que as pessoas entendam isso, né? Porque nós estamos passando por uma fase de mudança de cultura, de que o sistema tradicional ele é preservado na sua origem, mas a distribuição ela é completamente diferente do que tínhamos há 2, 3 anos. E essa mudança é que nos faz estudar, acompanhar e ver o que essa molecada vai querer fazer daqui 5 anos, o que eles vão querer ver, onde eles vão querer ver. Pode ser num iPad, pode ser no celular, pode ser na buzina da bicicleta, pode ser no retrovisor do carro, sei lá, mas contanto que você disponibilize esse conteúdo lá. E que esse conteúdo seja de valor tal que a pessoa continuar acompanhando e consumindo, quando eu digo consumindo, é pagando por isso, porque é muito caro, eles, os 3, sabem muito melhor do que eu, é muito caro você ter conteúdo esportivo. Bom, eu vou abrir para as perguntas aqui da plateia, e a primeira é do Bruno Teixeira. Bruno está aí? Levanta o braço aí, Bruno. Está aí. Ele diz aqui o seguinte: a partir de 2019, como será a transmissão dos jogos cujos clubes possuem contratos conflitantes com os detentores dos direitos de transmissão, no caso do Campeonato Brasileiro, é claro, não é? Você fica observando, né, Palomino? Essa você observa, né? Simples. Essa é bem simples. Essa é para Turner e para os jogos Globosat. Os jogos só podem ser transmitidos se você tem os direitos dos 2 clubes. Então, nós transmitiremos os jogos que fecharem com o Sport Interativo e o Sport TV entre os clubes que fecharem com o Sport TV. Lembrando os clubes que a Turner fechou, Felipe? Uma lista imensa. Mas, da Série A, né? Palmeiras, Santos, do nosso Modesto, que está aqui na frente, Atlético Paranaense, Bahia, Curitiba, Inter e alguns outros. O Inter caiu para B, é verdade. Ponte Preta. E aí, Fernandão, um problema isso para vocês? Exatamente como o Felipe respondeu, eu só complementaria que, como essa venda de direitos foi feita por mídia, por plataforma, o que o Felipe comentou aqui, logicamente, se aplica à TV fechada. Já temos, dentre esses clubes listados pelo Felipe, um clube que, com a Globo, já fechou um contrato de TV aberta e de pay-per-view. Então, que é a Ponte Preta. Se por um acaso eu tiver o prazer de ter um acordo com o Modesto, em TV aberta e em pay-per-view, o Ponte Preta e Santos é um jogo que poderá estar na tela do Esporte Interativo e, ao mesmo tempo, sendo transmitido ou na TV aberta ou no pay-per-view. Se o Modesto der, logicamente, esse privilégio para mim. Capriotti, só vai ter negócio, hein, presidente, hoje, hein? Só complementando, que eu não sei se isso está tão claro para o consumidor, né? Supondo que a Globo feche com os outros clubes, a TV aberta e o pay-per-view, nada muda para o consumidor, ele vai continuar vendo os clubes dele da forma que ele vê hoje. Até pelo contrário, assim, a oferta na TV fechada vai ser maior. O Sport TV vai transmitir... Não amassa o carro dos outros, rapaz. O Sport TV vai transmitir os jogos dos times que eles fecharem, a gente vai transmitir os jogos dos times que fecharem com a gente. Na aberta e no pay-per-view não muda nada. Então a oferta para o consumidor vai ser ainda melhor. E faltou fazer uma menção honrosa aqui. O Sport, aqui presente, representado pelo Arnaldo Barros, fechou com a Globo. Eu tinha visto no painel da tarde, ainda tem a Chape também, né? O presidente da Chape vem aí, outro clube. Olhando a Série A de 2017, o Grupo Globo tem contratos com 14 clubes, a Série B deste ano com 9 clubes. Não faz a conta aí, né? Então... Tem uns novos aí, eu pelo acho visto. Que a gente já tem bem definido assim, um quadro. Acho tem que o novo também, hein? Posso falar aqui. Pode anunciar, anuncie. Muito bom. Ô Edu. Edu e Palomino não vão entrar nessa briga, não? Você não vai entrar, não, Edu? Com a adoçante. Vocês não querem saber de confusão, né? Contar uma informação interessante que a ESPN viveu na Inglaterra. Há coisa de 4, 5 anos,
foi feito um bid, e lá é diferente, porque são vários pacotes que são disponibilizados, e uma empresa irlandesa comprou um desses pacotes, mas ela faliu na sequência. Como ela faliu na sequência, a ESPN tinha feito um bid para esse pacote, a Premier League convidou a ESPN para que assumisse esse pacote. A ESPN assumiu, montou uma empresa em Londres, montou um canal de televisão em Londres, durou 3 anos esse canal, porque logo depois, a ESPN não renovou os direitos do campeonato inglês para a Inglaterra, e esse pacote tinha 23 jogos dos 380 exibidos pela Premier League. 23 jogos na Inglaterra foram suficientes para que uma empresa fosse criada, funcionários fossem contratados e a empresa se mantivesse por 3 anos com essa característica. Hoje é uma empresa muito maior, porque foi para o digital, não tem mais canal de televisão na Inglaterra, mas tem o digital que abrange toda a Grã-Bretanha, e é uma empresa, a ESPN, lá altamente salutar. Bom, tem uma pergunta do Anselmo Munir. O Anselmo está aí também, né? Está aí, Anselmo? Está lá. Ele diz aqui, gostaria que a bancada comentasse sobre a venda dos direitos de imagem, transmissão e por que ela é feita individualmente, clube e emissora, e não através da CBF, que era o modelo anterior, não é? O modelo anterior não, era na Série A não. Na Série A, desde a criação do Clube dos 13, o Clube dos 13 centralizava, comercializava os direitos dos clubes. O Clube dos 13 que depois se tornou, na prática, um Clube dos 20. Para o brasileiro isso, para o brasileiro Série A. O Brasil, nós temos todos os modelos possíveis, né? Em um ano de negociação no passado, tivemos negociações coletivas, negociações individuais, negociações coletivas que um desgarrou e tivemos que ir atrás dele em separado, negociações que nasceram coletivas e depois finalizaram como parciais, né? Como parcial, na verdade, foi um caso específico lá no Paranaense. Na prática, o vendedor estabelece a forma como ele comercializa. No próprio processo da negociação da Série A, não sei qual foi a experiência do Felipe, mas eu tive situações em que 2 clubes falaram, Fernando, você veio aqui, você foi lá, a gente queria sentar junto com você. E foi feito um acordo. Na verdade, a discussão foi em conjunto. Então, eu vejo muito mais como uma dinâmica determinada pela ponta vendedora do mercado. Na Copa do Brasil, a CBF, historicamente, ela realiza a comercialização mediante uma autorização dos clubes. O mesmo ocorre na maior parte dos estaduais. Na Série A, desde o fim do Clube dos 13, né, fazendo aqui um resumo para responder bem a pergunta, cada um por si. Só complementando que esse modelo é um modelo muito ruim para os clubes, né? No mundo ideal, e obviamente a Premier League tem uma liga que negocia pelos clubes, mas se os clubes se juntassem, né, seria ali que eles teriam a melhor negociação. Né? Quando você negocia separado, um por um não sabe quanto o outro está recebendo, enfim. E aí você também não estimula a concorrência. Né? Então, o que aconteceu com o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro nos últimos anos, foi que a falta de centralização e de poder dos clubes se juntarem e criarem um processo de venda, que não precisa ser como o melhor processo que eu imagino que seja, que é o da Liga dos Campeões, que é o UEFA Team vai lá, chega no mercado, conversa com todos os players, faz um processo super limpo, mas se eles se juntassem, os valores de direito, eu vou falar de TV fechada porque a gente está aqui conversando mais sobre TV fechada, mas os valores de direito de TV fechada do Campeonato Brasileiro não iam estar no nível que estão esse ano. Né? Hoje, os clubes brasileiros recebem de TV fechada no Brasil menos do que os clubes espanhóis, ou seja, o valor de TV fechada do Campeonato Espanhol é mais alto do que o que os clubes brasileiros recebem de TV fechada. Né? Ou seja, o Barcelona e o Real Madrid estão recebendo mais do que o Flamengo e que o Corinthians aqui. E o mesmo com a Premier League, enfim. Então, a concorrência é saudável, eu percebo o movimento dos clubes já de se juntar, de tentar se alinhar, enfim, isso é muito saudável, eu tenho certeza que nessa negociação fomos nós dois, mas na próxima o Zebini e o Palomino também vão estar lá, né? Acho que a concorrência também é saudável nesse aspecto, eles estão vendo que dá, os clubes estão se organizando, quem dera até lá
2021, 2022, quando vai começar a negociação do próximo ciclo, eles estejam organizados de forma a vender os direitos. Deixa eu fazer uma do Zebini para o João Palomino. É uma pergunta do Isaac. Ele fez uma pergunta meio longa aqui, eu vou só dar uma fatiada nela. Ele quer saber como é que vocês enxergam essa excessiva dependência dos clubes com a fonte de receita oriunda dos direitos de transmissão da televisão. Eu acho que é ruim, né? Porque a fatia, o valor em direitos de televisão, vejo potencialmente no Brasil, o valor poderia ser mesmo. A porcentagem deveria ser muito menor na distribuição. Então, se você tem lá os direitos de televisão, porque varia muito dependendo de quanto cada clube hoje recebe, né? Mas se, por exemplo, um clube está baseado em 50% em cima de direitos de televisão, eu tenho certeza que, pelo potencial de crescimento do futebol no Brasil, essa porcentagem poderia ser de 25%. E distribuir em cima de outras fontes de receita valores tão importantes quanto os direitos de televisão. Não sei se iguais, mas tão importantes quanto os de direito de televisão. Só queria complementar, e é uma visão absolutamente pessoal em relação à discussão de direitos no Brasil, porque o que eu noto de conversa com presidentes de clubes, com gerentes e tudo mais, é que enquanto o presidente presidente do clube ou o representante do clube, colocar o escudo do time à frente do escudo do futebol, o futebol brasileiro vai continuar vivendo de exemplos aqui, exemplos acolá. Agora, com uma instituição que represente os clubes, eu concordo com o Felipe, o ganho seria infinitamente maior. É alguém que negociaria em nome dos clubes para se caminhar para a criação de uma liga que traga para o futebol brasileiro o tamanho que o futebol brasileiro merece ter mundialmente, e precisa ter mundialmente, e como potencial pode ter mundialmente. Bom, colocando pessoalmente, também, parafraseando meu colega, parece que inventaram a concorrência do futebol há 6 meses. E eu não vejo isso dessa maneira. Eu participo de processos de concorrência no futebol há 20 anos. Ela está aí, ela existe, e funciona, e tem uma demanda a partir da situação em que se colocam players dentro do mercado. Eu já participei falando em nome de outras companhias, buscando outras propriedades e fazendo com que o direito, né, fosse preservado na melhor espécie, da melhor maneira possível. Voltando, então, aqui ao tema sobre a minha posição hoje em relação ao canal, como eu enxergo esse tipo de situação, eu entendo da seguinte forma: os clubes também precisam passar por um processo. Alguns já passaram, alguns já estão num outro nível, e isso acontece também com emissoras, com canais de televisão, com exploradores de direitos. Precisam passar por um processo. Então, quem começou mais cedo, quem começou mais tarde, quem já se desenvolveu, quem profissionalmente já se colocou de uma forma diferenciada em relação a isso, quem é menos dependente de uma situação como essa, que é o direito de televisão, e mais dependente de outras relações, sejam lá com sócio-torcedor, sejam lá com programas de incentivo, sejam lá com presidentes patronos, né, que também contribuem com investimentos importantes para que os times saiam do patamar A para o patamar B. A gente vê todas as situações e vamos continuar convivendo. Existe um diferencial importante no país, que é a distribuição, não é? TV por assinatura hoje chega a quantos milhões de pessoas? A quantos milhões de lares? E a quantos milhões de lares ela pode chegar? Como um país deste tamanho, com 8 milhões de metros quadrados, 8.560.000. 735. Como um país desse tamanho pode ter atendido as suas necessidades de banda larga? Como um país desse tamanho pode ter atendido a sua distribuição de TV por cabo ou qualquer outra forma de distribuição?
também passa por aí, e este crescimento e este nível. Então, nós colocamos hoje algumas situações que são impagáveis no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de direitos para esta realidade, tem um contexto. Quando a gente diz que o investimento é otimista, e os grupos que estão aqui acreditam num diferencial em relação ao que vai acontecer no futuro, nós estamos imaginando que lá na frente nós teremos muito mais pessoas podendo consumir de várias formas diferentes. Mas o pedágio está aqui. E o formato e a modificação acontecerá a seguir. E é natural que nós estejamos, nesse momento, convivendo com as 2 ou 3 situações. Algumas delas não vão existir lá na frente. O tipo de organização que nós estamos preconizando hoje, né, foi batalhado profundamente por uma série de clubes ter o direito individual de negociar. E nós, jornalistas, apoiamos muito a liberdade de cada uma das equipes poder se relacionar da maneira como entendem que deva funcionar. E hoje não há um consenso em relação a essa questão. Então, da nossa parte, a gente tem que respeitar o momento e entender que as coisas vão se modificar a partir do momento em que você se utilize e traga benefícios para que as pessoas possam acreditar naquilo que você está pensando. Só voltando no tema da negociação individual ou coletiva, eu não cravaria, tá, que a negociação coletiva ou a criação de uma liga no Brasil, por exemplo, num cenário como, né, de renovação do brasileiro, por si só fosse o elemento para aumentar um valor de direitos ou vender melhor. Eu acho que isso está muito mais ligado à própria concorrência. Ao momento da concorrência, como o Edu colocou, existem momentos, inclusive, que a concorrência está mais numa mídia, está mais numa outra. Ou a gente pode vivenciar no futuro, dado ao fato de que a nova mídia, né, o ambiente digital, ao contrário dos Estados Unidos, que já encontrou uma TV paga com 90%, né, dos Estados Unidos já cabeado, aqui no Brasil é tudo ao mesmo tempo agora. A nova mídia chegando, a TV paga ainda crescendo. Então, eu não colocaria essa missão na conta de uma venda unificada. Diria até que, se fosse uma venda unificada, talvez o Interativo tivesse mais dificuldade de competir por esses direitos num momento como ano passado. Porque o volume de dinheiro, clube a clube, eventualmente é algo mais alcançável numa concorrência, né, específica do que ter que dar um tiro em tudo. Tendo dito isso, minha visão pessoal é que o futebol brasileiro deve sim, os clubes devem sim se engajar em identificar, né, dentre aquele 1 milhão de motivos que eles têm para brigar, que existe um motivo que deveria fazê-los estar em conjunto, que é desenvolver o negócio futebol, né, independente do seu clube, desenvolver o negócio futebol, pensar no tamanho do bolo. E não estou aqui me referindo a direitos de televisão, não. O que uma Premier League, uma Liga Espanhola, a Champions League, enfim, todo campeonato que é estruturado como produto com marketing, o que eles faturam fora da televisão, talvez seja essa a diferença. O problema da pizza e da dependência dos clubes com a televisão não está no tamanho da televisão, está na ausência das outras fatias. Quem já teve a experiência de uma arena europeia, você percebe, e aí você vai colocando, né, como se fossem peças no quebra-cabeças. Numa arena europeia, você encontra uma série de lojas e serviços no estádio que certamente remuneram o clube. No Brasil, há uma relação conflituosa entre clubes e arenas e você vê, na verdade, um monte de espaço vazio, licenciamento, combate à pirataria. Então, é uma série de agendas que os clubes deveriam ter, sim, em conjunto, junto com os outros stakeholders do futebol, as federações ou a CBF, conosco também, parceiros de mídia. Então, fica assim, eu acho que um estímulo para os clubes se organizarem. Seria muito mais fácil. Eu acho que seria muito melhor o processo negocial se fosse algo unificado. Só para fechar a questão anterior da concentração de renda, receita dos clubes em direitos de transmissão, não me preocupa nem um pouco a concentração em direitos de transmissão. Me preocupam outras coisas, como o clube está gerando patrocínio, receitas comerciais, bilheteria, etc. E o tamanho do bolo, né? Porque se a gente está... Hoje os direitos do Campeonato Brasileiro geram em torno de 500, 600 milhões de dólares por ano para os clubes brasileiros, né? Se isso passar a 1 bilhão,
ou a 1,5 bilhão, e que isso gere uma concentração em direitos de TV para o clube, não tem problema nenhum, né? O problema é o gap, esse valor que ficou defasado em relação à Premier League. Por exemplo, a Premier League gera, por ano, 3,6 bilhões de dólares de direitos de transmissão. Ou seja, a gente está falando de um valor 6 vezes maior do que o Campeonato Brasileiro, né? Só para citar um outro exemplo, a Liga dos Campeões, no ciclo passado, ela gerou 2 bilhões, para o ciclo de 3 anos, 2 bilhões de receita para os clubes. Disso, 85% é direitos de transmissão, né? Então, assim, a principal receita dos clubes, né? A concentração não é um problema. O problema é como ele vai desenvolver as outras formas de receita. Né? Os balanços, né? A gente acabou de viver abril é o mês dos balanços dos clubes de futebol e agora começam a pipocar todas as análises, algumas muito bem feitas, né, sobre os balanços. Claramente tem uma distorção ano passado, né? A combinação da recessão que afetou patrocínio e outras linhas com um momento de super competição e renovação dos direitos de forma antecipada que gerou um aporte. Então, eu vi clubes como 50%, mas num ano normal como esse, por exemplo, eu acho que já vai cair para uns 35%, se o clube trabalhar bem. Só para ratificar minha posição em relação à negociação unificada. Quando eu digo negociação unificada, é a negociação da Liga Unificada. Só que você fatia um campeonato que tem 380 jogos numa série de pacotes, como a NBA faz, como a NFL faz, e que traz números absurdos para as próprias ligas. Dentro dessa visão, é uma possibilidade, sim, de você anabolizar exageradamente, eu diria até, o valor dos direitos de televisão. Porque aí, outras empresas que não têm aquela pancada de adquirir o campeonato todo, mas conseguem um pacote um pouco mais modesto, que a inclua no sistema de transmissão, ao mesmo tempo que ela vai trazer algo que é significativo para a própria liga. Eu não tenho dúvida que traria muito mais dinheiro. Deixa eu só saber do presidente aqui, Edu. Só uma questão, só para complementar, mas aí tem uma dificuldade. E aí a gente vai para o lado da balança que a gente se encontra. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é o seguinte: quando você divide esse pacote, você aumenta a extensão, você aumenta a distribuição, você cria fatos e situações que você gera hábitos de consumo diferenciados. No ano seguinte, essa competição está mais cara, esses direitos valem mais, e essa distribuição fora da concentração cria uma dificuldade que fazem com que empresas como essa empresa desapareça, né? E vocês assumiram lá, desapareça em Londres, por exemplo, como você me disse, né? E que depois vocês tiveram que assumir parte desse pacote. Então, tem uma distorção nesse processo de junção daquilo que é a distribuição ou o interesse que você tem de negociar e criar e gerar valor em cima de uma situação de capital que atenda o interesse dos clubes naquele momento. Deixa eu só saber do presidente aqui. O presidente está aí, o presidente Modesto? Foi tomar café. Presidente do esporte, para o senhor é melhor a negociação coletiva ou a individual? Isso é um péssimo sinal, nós estamos perdendo audiência. Desculpe, boa tarde a todos. Eu acho que isso depende de cada situação. Cabe ao dirigente ter a percepção naquela oportunidade de qual o caminho mais interessante para o clube. Há situações em que a união faz a força, é claro. E isso poderia ser, digamos assim, uma diretriz, regra geral. Mas há situações em que é muito mais vantajoso você negociar separadamente. Isso depende de caso a caso. Não é? Até porque esse é um jogo em que, sejamos francos, nem sempre todas as cartas são colocadas na mesa de forma aberta. Então, nós temos que ter as nossas possibilidades, temos que ter o nosso jump, como eu diria, para negociar, buscando o que é melhor para o clube. Eu não fixaria, é melhor negociar conjuntamente ou é melhor negociar separadamente, não. Eu acho que a negociação é ciência e arte. E a arte está em você encontrar a modalidade mais adequada para aquela oportunidade.
Muito bem. Alguém já fechou aí com o presidente do esporte? Globo... Ela está no Sport TV, está na Globosat, né? Sport TV, na Globo, no Premier. É isso aí. Bom, tem uma direto aqui para você, Fernando. Eu não sei se está relacionada à questão dos direitos ou mais à questão editorial, mas, enfim, ele não assinou também e diz aqui, quero saber do Fernando Manuel a razão dos canais Globo não exibirem imagens do esporte interativo, gols da Champions League, e o que querem com isso passar ao mercado publicitário. Acho que é uma questão mais editorial. Eu não sou o dono desse cajado lá, não. Creio que houve algum tipo de desacerto em termos de processo de entrega. Talvez o Felipe tenha até um pouco mais noção sobre isso. Eu me concentro no que eu sei fazer. Eu vou ficar aqui na minha área dos direitos. Só para ficar claro, a gente disponibilizou todas as imagens da Champions para todos os canais de esportes, inclusive a ESPN e a Fox. Está liberado para todo com os mundo. Créditos devidos, assim como a gente também faz com outros direitos. Né? Claro. De qualquer forma, o torcedor ele acompanha a Champions na TV Globo e no Globoesporte.com. Então, é uma grande oferta para todos vocês. Digital, hein? O Anderson Dias quer saber se empresas como a Fox e a Turner têm interesse em atuar na TV aberta, por exemplo, repassando direitos para as emissoras já em operação como a SBT, Record, Bandeirantes. Há algum interesse nesse sentido, Edu? Não. Não. E aí, Felipe? A gente tem já um canal de TV aberta há 10 anos. A gente compra direitos de TV aberta, como o da NFL, a Europa League, e transmite outros direitos, que a gente tem todos os direitos para todas as plataformas, também na TV aberta. Né, isso foi grande fonte de receita do Esporte Interativo ao longo desses últimos 10 anos, e a gente pretende continuar com esse sinal, somado aos outros 2 de TV fechada. Palomino, com os direitos de transmissão cada vez mais caros, né, cada vez mais difíceis, buscar saídas alternativas em conteúdo editorial, que não os direitos de transmissão, pode ser uma saída daqui para frente para os canais que produzem conteúdo? É você ter o produto proprietário, né? Que nos Estados Unidos o Sport Center é um sucesso tão grande quanto uma liga, por exemplo, que a gente tenta replicar aqui. Nós lançamos recentemente o Resenha, que é um conteúdo proprietário também. Bola da Vez é um conteúdo proprietário também. E a distribuição desse conteúdo em várias frentes, como eu disse sobre o ESPN Play, por exemplo, é uma fonte nova de receita. Evidentemente que não vai trazer o que, e tenho certeza que a relação é a mesma aqui, o que o assinante traz, né? O valor, a porcentagem que representa o assinante na tua receita global. Mas são fontes de receita sempre muito importantes. E são geradas com cuidado que merecem, mas nenhuma chega numa possibilidade de você rentabilizar com direito, com conteúdo de campeonatos. O Game Around the Game, que a gente fala muito na ESPN, é um complemento àquilo que você tem. Quando você não tem, o Game Around the Game é importante, gera rentabilidade para a empresa, gera audiência, gera reconhecimento, gera uma percepção de credibilidade, e a gente se fia muito nisso, com certeza. Não é substitutivo, mas é um complemento importante. Para a Fox é importante ter os direitos de transmissão de campeonatos importantes, Edu, até para gerar filhotes no conteúdo também. Isso acaba fazendo um cruzamento de conteúdo para o canal. Da nossa parte, nós gostamos de, nas nossas plataformas, atender o interesse daquilo que o fã tem de interesse nas propriedades que existem, com seus ídolos, com seus times de preferência. Então, interesse em todas as transmissões importantes do ponto de vista internacional e todas do ponto de vista nacional. Algumas coisas nós conseguimos, outras coisas nós não conseguimos. A concorrência é salutar por isso, te dá oportunidades em alguns cenários, e em outros cenários você, evidentemente, por ter feito investimentos, e isto tudo tem limite, o bolso tem limite, né? Porque senão nós vamos criando dentro das nossas companhias as mesmas dificuldades que vão fazer com que, de novo, esse canal desapareça lá na frente. Entendeu? Os 70. Tem que ser sustentável. Então,
Essa é uma responsabilidade que cabe a este grupo. Porque, óbvio e evidente, quando você entra numa concorrência, ganhar por ganhar não significa absolutamente nada. O duro é a grande questão, e é difícil você encaminhar isso tudo, é você explorar isto com saúde, tanto para quem recebe o dinheiro dos direitos, como para você, como uma empresa que explora esses direitos e que coloca isso de acordo com os interesses. Então, não tem fórmula mágica. Vamos aqui, vamos fazer, vamos revolucionar. O mercado é esse. Vocês conhecem o tamanho do mercado. Qualquer coisa além disso vai gerar muita dificuldade. O mercado brasileiro cresceu bastante nos últimos 10 anos, por isso hoje nós temos um número bem maior de canais atuando. Isto é fato. Sustentar, criar fato, criar modelo para isso é que é o nosso desafio, e no dia a dia nós estamos procurando cada vez mais fórmulas para isso. Nós não dividimos eventos porque nós queremos ver o parceiro transmitindo. Seria muito mais cômodo que a situação do momento anterior prevalecesse. Nós fazemos isso porque nós temos necessidades econômicas. Nós temos um modelo, nós temos que entregar no final do ano. Como todas as empresas, então, sem dúvida, nós não estamos aqui numa situação, como os clubes também precisam fazer os seus investimentos e assumem plataformas internamente, nós também assumimos budget e responsabilidades em relação ao mercado de trabalho, responsabilidades em relação a levar o melhor possível para que as pessoas tenham conforto naquilo que estão acompanhando. Então, isso é muito importante tentar entender, porque é evidente que a mudança da ótica está na maneira pela qual nós passamos a nos comportar. A coisa mais importante, no meu modo de entender, você não precisa ter eventos exclusivos, e sim, momentos exclusivos em competições importantes. Se nós entendermos isso dessa maneira, nós vamos conseguir oferecer mais para o fã. E é nessa batida, e é nesse contexto que os canais Fox Sports foram implementados no Brasil. Um pouquinho em cima disso ainda para o Fernando e para o Felipe, a crise econômica do país afetou ou vai afetar as negociações com os direitos de transmissão? Afeta, sem dúvida, né? O potencial do mercado não se compra direitos por comprar, se compra direitos para poder empacotar aquilo e realizar, né, através de uma comercialização, seja de assinaturas ou de publicidade, uma receita para o acionista. Logicamente, afeta, e afeta também essa perspectiva continuada de crise no Brasil. Como o Edu falou, seria maravilhoso ter tudo. Agora, escolhas estão sendo feitas, já têm sido feitas, já aconteceu no ano passado e vai continuar acontecendo. Acredito que se aplica a qualquer player no mundo. Mesmo em momentos de bonança, né, no cenário macroeconômico, isso acontece, né? As opções têm que ser feitas para que o bottom line da companhia seja positivo, seja dentro da expectativa do acionista. Mas, num momento Fernando, como esse, então... Mesmo com a recessão, os valores subiram, não é? O país teve uma retração econômica, mas as emissoras tiveram que aumentar... De que ano para que ano? Agora, nessa última negociação de 2016. Foi a concorrência. Né? Nada mais do que a concorrência. Em função de concorrência, o valor, eu diria o seguinte, em termos absolutos e valores fixos, lembra que existe um fundo que é variável, você não teve um aumento tão significativo assim, não teve. O que você teve, sim, é uma reformulação completa da forma como esse dinheiro se divide entre os clubes e uma antecipação de valores, né, chamadas luvas, isso sim, algo absolutamente fora do plano original. Mas eu acho que sim, a recessão impactou a negociação do ano passado. A luva é um modelo exclusivo aqui do Brasil ou é aplicado no exterior também? Entendo que sim, né, na figura de um down payment, né, um pagamento inicial. Né, eu vejo a luva muito mais como um instrumento, uma ferramenta negocial, do que propriamente um modelo de remuneração dos direitos, que, como eu disse lá em 2019, seguirá um padrão, né, entre todos os clubes, logicamente os que aceitaram a proposta, os que estarão conosco, que é um modelo já pré-determinado com as quantias. As luvas foi muito mais por que eu chamo que é uma ferramenta negocial? O porquê você fecha comigo e não com ele, porque você fecha agora e não daqui a 2 anos. A recessão afeta... bom, primeiro, a nossa grande fonte de receita dos nossos canais é a taxa de carregamento, né? É o dos seus 300, 400 reais lá que você paga da tua TV por assinatura, vai R$1 para cada canal.
né? E nesses últimos 2 anos, 3 anos, o que aconteceu foi que esse mercado declinou, principalmente em função da recessão. Muito menos por cord cutting, isso está acontecendo mais nos Estados Unidos, né? Ou seja, a nossa receita, né, tende a declinar em função da menor distribuição de TV paga. Esse é um ponto que afeta, né? Então, a gente vai repensar valores, direitos, etc. O outro ponto que afeta é a desvalorização cambial, né? A maior parte desses direitos, então, principalmente os internacionais, eles são negociados em dólar. Então, se foi 50 milhões de dólares lá atrás, quando o real estava 2 para 1, a gente estava falando de 100 milhões de reais. Hoje já são 150 milhões de reais, né? Então, encareceu em reais. Então, acho que dessas duas formas afeta, sim, as negociações de direitos, provavelmente valores menores em dólar no futuro. A gente está no meio de uma negociação aqui de direitos da UEFA, de seleções. Então, tem a Euro, tem a Nations League, tem as eliminatórias. E me parece que vai ser o primeiro grande direito que vai ter já uma embicada, que não vai ter um aumento, até talvez tenha um declínio nos valores em relação ao ciclo passado. Tem uma pergunta aqui do Fernando Manuel, para o Fernando Manuel, do Francisco Silva. Eu não sei se é para você também, viu, o Fernando? As perguntas vêm sempre assim, né? Uma vez sem nome, eu pensei... Né, eu acho que essa aqui é mais para o diretor de programação lá, mas enfim... A pergunta é dele, ele só não fala. Não, essa aqui é da nossa audiência aqui. Ele está dizendo o seguinte: se a Globo pretende melhorar a vida do torcedor dos jogos noturnos e antecipar a exibição das partidas às quartas-feiras para as 21h30, esses 15 minutos fazem uma diferença enorme para quem precisa voltar para casa de transporte público. Esse é um bom ponto. Esse é um debate sempre válido, saudável, como você concilia as necessidades de todos os players envolvidos. A Globo não exibe o futebol às 21h45, aliás, exibia às 10 horas e antecipou, e sempre trabalhou muito firme, né, pela pontualidade das transmissões, por um capricho. Isso está relacionado a um modelo de cobertura televisiva e até mesmo impacta a remuneração desses direitos. Para a Globo, é sim mais valioso ter o futebol nesse horário, e não tenho dúvida que isso é considerado na hora de contratar. Mas, de novo, é um tema frequente. No caso do brasileiro, por exemplo, você tem 8 rodadas de meio de semana, você tem alguma coincidência de clubes, mas não é todo clube que joga naquele horário. E não é só 21h45 que aparece na mesa para discutir, não. Volta e meia, algum ponto sobre a segunda noite, que hoje é um grande sucesso, mas em determinadas situações, para alguns clubes, pode gerar algum problema, e a gente tenta administrar isso, no caso do Sport TV. É uma agenda aberta, não há nunca porta fechada para as discussões, e nunca tem sim nem não, né? Muitas vezes tem um não, mas tem as razões por trás. O futebol, às 21h45, está no horário mais nobre da televisão no Brasil. Isso a gente está falando na TV aberta, né? Para o cabo, para a TV fechada, 21h45 é um bom horário também? É um horário considerado nobre por vocês? No nosso caso, eu falo por todo mundo aqui, né? No Sport TV também, no caso. Tanto né? para o Sport TV quanto para o Premier, o que a gente tem buscado fazer é espalhar ao máximo as partidas. Isso eleva o retorno, não só pelo jogo ao vivo, mas pelo pré e pelo pós. Aumenta muito o retorno de quem é assinante do Sport TV, do Premier, poder acompanhar mais jogos, novamente, seja a competição Copa do Brasil, ou estaduais, ou o Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, esses 1000 jogos que nós produzimos e exibimos. O torcedor de futebol ele gosta de assistir todos os jogos. Não tenho dúvida nenhuma que o Modesto também acompanha alguns jogos do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, né? Daquela secada, assim como assiste os jogos do Santos. E aí, Palomino, é bom para vocês esse horário? Vou dizer uma coisa para você. No cabo, o que a gente mais tem é grade. Então, a gente vai disponibilizando à medida que os jogos acontecem. A nossa realidade hoje, especialmente na ESPN pelo futebol internacional, é fim da manhã até o fim da tarde, né? E a gente tem uma resposta verdadeiramente significativa. E o nosso prime time, como a gente fala, é coberto principalmente pelo jornalismo, porque a gente não detém os direitos dos campeonatos. Mas, por exemplo, Copa do Brasil, quando nós transmitimos, o jogo da quarta-feira era no mesmo horário. A gente tinha uma resposta
muito interessante. Essa agenda, ela poderia se manter aberta mesmo, porque essa é uma discussão muito interessante. Para os clubes aí, presidente, esse é um bom horário? 21h45? Tem um microfone aí, presidente? Tá dizendo, já está para encerrar? Mas Modesto não é melhorou. 21h45 ainda, presidente. Podemos levar até as 21h45. Tem que acabar a novela. Tem que acabar a novela. Tá bom. Então, estão pedindo para acabar, fim, não é? Acabou nossa mesa agora. Quero agradecer. Edu quer falar? Quer fechar, Edu? Eu quero sim. Bom, esse tema dos horários é sempre muito interessante, porque todos os times precisam aparecer na TV, então quando chega numa competição como essa, você tem que criar estágios na grade. 19h30, 21h45, possibilita que você tenha exibição de 2 times de futebol. Evidentemente, tem uma necessidade da TV aberta, mas em relação à TV a cabo, nós podemos aqui começar a transmitir os jogos às 17 horas. O público virá, nós vamos atender a necessidade do fã, vai ser bem bacana. Mas, evidentemente, que os clubes também não gostariam de jogar às 5h30 da tarde, porque isso vai fazer com que o público tenha dificuldade de acesso, saída do trabalho e coisas do tipo. Então, é uma equação que importa muito lidar, e lidar também com essa questão da venda do ingresso, aquilo que mais interessa, fazer uma grande pesquisa, acho que ajudaria. E antes de encerrar, gostaria de fazer um convite, evidentemente, né? Gostaria muito que todos vocês estivessem hoje à noite conosco, a gente tem um jogo exclusivo da Libertadores, Atlético Mineiro e Godoy Cruz, é disso que nós vivemos, e é para isso que nós trabalhamos. Tá bem? Muito obrigado. Fernando, faça a sua propaganda aí, Fernando, para encerrar. Não tem propaganda. Na verdade, agradeço. Foi uma experiência bacana aqui. Um tema que é de trabalho, mas foi conduzido brilhantemente por vocês, de uma forma muito leve, muito oportuna. Espero que tenha sido proveitoso também para a plateia. Mas temos futebol ao vivo hoje também, né? Vamos de Série B hoje no Sport TV. Certamente alguns jogos da Libertadores. Vai, Felipe, vamos lá. Queria agradecer também, de novo, pelo convite, e convidar aqueles que não assistem a Fox, nem o Sport TV, para assistir a final da Copa Verde com a gente hoje, exclusiva. E tem até a torcida do Papão ali atrás. E obrigado mais uma vez. Valeu. Palomino. Quero agradecer o convite, dizer que nós temos a NBA na fase final. E eu quero fazer um convite a todos que, se não assistirem a Libertadores, se não assistirem a Série B, se não assistirem à final da Copa Verde, vejam um dos maiores nomes do rádio brasileiro hoje na ESPN Brasil, que é o José Silvério, entrevistado do Bola da Vez. Um dos nossos ídolos, um dos caras mais generosos, brilhantes, companheiros e amigos. Nunca tive o prazer de trabalhar com ele, mas sempre tive um abraço muito amigo, sempre que o encontrei nos estádios. E se quiser assistir a qualquer um desses jogos, vá lá no ESPN Play, que vai estar o Bola da Vez do Zé Silvério. Bom, muito obrigado. Ou liga a televisão num canal, o iPad no outro canal, o iPhone no outro canal e... É isso aí. Vai ser multimídia, né? Bom, eu quero agradecer o privilégio de estar ao lado de vocês, de amigos e companheiros, e dizer também que, se vocês quiserem ouvir o José Silvério na Rádio Bandeirantes, vai ser um prazer enorme. E que vocês podem assistir todos os jogos com as transmissões brilhantes de todos esses canais e depois acompanhar o nosso debate lá na Rádio Bandeirantes também no dia seguinte, que vai estar lá a toda a prova, como sempre. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo convite, pela organização, obrigado pela participação de vocês também. Até a próxima. Tchau.